Estou grato a Deus pelo privilégio de retornar à sua casa para partilhar com você e com sua família a palavra de Deus. O tema que nós vamos abordar é um dos temas mais importantes e debatidos na sociedade brasileira na atualidade. Recentemente, a Rede Globo de televisão lançou uma novela Escrito nas Estrelas. E o propósito desta novela é reavivar a doutrina espírita da comunicação dos mortos com os vivos e dos vivos com os mortos. Esta é uma questão que está hoje em voga, sobretudo porque no ano de 2010, vários filmes foram lançados com este viés espírita, e você sabe que a alma do espiritismo é a possibilidade da comunicação dos mortos com os vivos. A grande questão é a seguinte: é possível os mortos comunicarem-se com os vivos? É possível os vivos se comunicarem com os mortos? O que a Bíblia diz sobre este assunto? O que a palavra de Deus nos fala sobre este tema? Em primeiro lugar, é preciso dizer que os mortos não se comunicam com os vivos. Isso é impossível. A Bíblia diz que esta prática vinda do paganismo é abominação para Deus. A Bíblia diz assim: quando vos disserem para consultar os médiuns e os necromantes que chiureiam, porventura o povo não consultará ao seu Deus? Em favor dos mortos consultarão os vivos? A palavra e ao testemunho, se eles não falarem assim, jamais verão a alva. A palavra de Deus relata o fato de Davi orando pelo seu filho que estava doente. Orou, jejuou, chorou diante de Deus. No dia que o menino morreu, Davi disse assim: eu um dia irei a ele, mas ele jamais voltará a mim. Com isso, o rei Davi estava definindo que não há comunicação entre os mortos e os vivos e os mortos. Talvez o texto clássico que se usa para tentar provar esta tese da possibilidade da comunicação dos mortos com os vivos é o texto de 1 Samuel, capítulo 28, quando o rei Saul, já afastado de Deus, mergulhado na apostasia, um homem que já revelava insanidade na sua vida por um ciúme doentio por Davi, que haveria de assumir o trono em seu lugar, persegue Davi pelas cidades, pelos desertos, pelas cavernas. E diz a Bíblia que este rei se torna um homem desobediente, um homem rebelde, e agora Deus não falava mais com ele, nem por sonhos, nem por visões, nem por profetas. Nesse tempo também, o profeta Samuel já estava morto, e Saul queria consultar a Samuel e vai a uma sessão espírita, vai a uma sessão mediúnica, vai consultar uma necromante para buscar ouvir a orientação de Samuel depois de morto. E diz a Bíblia que ele chega perturbado emocionalmente, cansado, com fome, sugestionado a qualquer coisa que acontecesse naquela sessão mediúnica. E a necromante então perguntou para ele: quem que você quer que eu faça subir? E ele respondeu: eu quero que você faça subir Samuel. E então acontece esta cena naquela sessão mediúnica, e entendendo Saul que foi Samuel quem se levantou ali, entabula com ele uma conversa. E a grande questão é: será que foi de fato Samuel que apareceu naquela sessão espírita? Eu gostaria de provar, à luz do texto de 1 Samuel, capítulo 28, que não foi Samuel quem apareceu naquela sessão espírita. Isso porque os mortos não se comunicam com os vivos. E eu quero lhe dizer as razões por quê. Primeiro, porque Deus não falava mais com Saul por meio de profetas. Samuel era um profeta.
Se Samuel apareceu ali, então Deus falou com Saul através de profetas. E a Bíblia diz categoricamente que Deus não falava mais com ele. Certamente, então, não foi o Samuel, profeta de Deus, que apareceu ali. Foi um Samuel forjado pelo Espiritismo, foi um Samuel forjado por aquela sessão de necromancia. Segundo lugar, não foi o Samuel verdadeiro que apareceu ali, porque você percebe que a Bíblia diz que quando um crente morre, o corpo volta para o pó, mas o espírito volta para Deus. O espírito de Samuel estava no céu. Consequentemente, se fosse o verdadeiro Samuel, ele não deveria subir, ele deveria descer. O Samuel do Espiritismo é o Samuel que sobe do abismo. O Samuel da Bíblia teria que descer da glória, do céu, do paraíso, do descanso dos filhos de Deus. Consequentemente, não era o verdadeiro Samuel que estava presente ali naquela sessão mediúnica. Ainda mais, a Bíblia diz que depois que uma pessoa morre, o seu destino está lavrado. Esta pessoa não pode mais nem sair da perdição eterna, do lugar de condenação eterna para o céu, nem sair do céu para um lugar de condenação eterna. Se Samuel, que foi um homem temente a Deus e fiel a Deus durante a sua vida, pecaria Samuel depois de morto? Transgrediria Samuel a lei de Deus, os preceitos de Deus, que considera abominação a consulta aos mortos, mesmo depois de já estar glorificado? Certamente seria uma inconsistência, seria uma incoerência, seria a palavra de Deus laborando contra a palavra de Deus. Consequentemente, aquele suposto Samuel não era verdadeiramente o Samuel profeta de Deus, era o Samuel do Espiritismo, era um Samuel forjado para enganar e para levar este rei louco e rebelde, apóstata e infiel, a um passo mais acelerado rumo ao abismo. O Samuel que aparece ali não é o Samuel profeta de Deus, por outra razão, porque a profecia que ele dá não se cumpre completamente. A profecia dele é vaga e a profecia dele não se cumpre plenamente, porque ele disse que no dia seguinte Saul e seus filhos estariam com ele, ou seja, estariam mortos. E a Bíblia informa que nem todos os filhos de Saul morreram no dia seguinte. A Bíblia diz que quando um profeta pronuncia uma profecia e ela não se cumpre plenamente, ele não é um profeta de Deus. Porque o profeta de Deus não traz uma profecia vaga, nem traz uma profecia pela metade. Se não se cumpre, é porque verdadeiramente essa profecia não procede de Deus. Samuel era um profeta de Deus, ele não era um falso profeta. Ele não traria uma falsa profecia, ele não traria uma profecia que não se cumpriria literalmente. Consequentemente, esse profeta não era o verdadeiro Samuel, o Samuel da Bíblia, o Samuel profeta de Deus. Era um Samuel forjado numa sessão espírita, numa sessão de consulta aos mortos, e esta cena, então, precisa ser revista à luz das Escrituras. Mas nós poderemos ainda dizer o seguinte: não era o profeta de Deus que apareceu naquela sessão de necromancia, porque diz a Bíblia logo em seguida que Deus matou Saul, porque ele consultou uma necromante. Note você que se fosse o Samuel, profeta de Deus, Deus não poderia sentenciar e condenar Saul à morte por esse fato. Não diz Deus que Deus o matou porque ele consultou a Samuel. A Bíblia diz que Deus o matou porque ele consultou uma necromante. Agora eu quero dizer para você o seguinte: nós não negamos o fato, nós não negamos a experiência, nós não negamos o fenômeno sobrenatural. O que nós estamos afirmando é que dentro de uma sessão de necromancia pode acontecer, primeiro, um engano. Existem muitos enganos, muita mentira, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Segundo, quando uma pessoa vê um parente ou ouve a voz de um parente que morreu, ele pode estar ouvindo mesmo. A pergunta é: de quem é essa voz? A Bíblia diz que o diabo se transfigura até em anjo de luz para enganar as pessoas. E nós precisamos estar atentos,
porque o que importa, o que traz consolo é a voz de Deus.